Rosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca o gol da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM em 86.3, em 90.9, no aplicativo Bandplay e no YouTube. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus. Essa final promete. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre no time dá tudo certo. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Bora de consórcio, que é mais negócio. E Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Trânsito. A rodovia Raposo Tavares já formou lentidão extensa no sentido interior, com obras no quilômetro 22, pouquinho antes da saída para a Grande Viana. Já tem pontos de parada desde o 14, ainda trecho do Jardim Bonfilioli. No final do trecho urbano, melhor utilizar a Pirajussara, seguida da Caminho do Engenho e da Rua Eduardo Camilo. Chegou o serviço premiado Chevrolet. Aproveite a troca de óleo e filtro por um preço imbatível e ainda concorra a prêmios. Agende já o seu serviço. Você ouve. Bandeirantes acontece. 4h58, Zaidan, a Marinha dos Estados Unidos divulgou as primeiras fotos do grupo de ataque do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, após a chegada da embarcação à região do Mar do Caribe e em meio à escalada das tensões entre o governo de Donald Trump e o regime venezuelano de Nicolás Maduro. As fotos mostram o porta-aviões navegando em formação com as outras embarcações que compõem o grupo de ataques, que são os destroyers Winston Churchill, o Mahan e o Bainbridge, além de aeronaves sobrevoando os navios como jatos de ataque e o bombardeiro monstruoso, o B-52 Stratofortress. O porta-aviões que chegou à região da América Latina na última terça-feira e em meio a essa escalada o presidente da Venezuela deu entrevista à rede americana CNN, pediu ajuda para a população dos Estados Unidos para parar os ataques no Caribe e no Pacífico por parte do presidente Donald Trump e disse que os povos das duas nações devem se unir pela paz no continente e ainda soltou em inglês: Yes, peace, viu, Zaidan? Pois é, e além... O B-52 sozinho já é uma ameaça pesadíssima, né? Exatamente. Mas agora com todas essas embarcações, inclusive o Gerald Ford, e lançaram a Operação Lança do Sul. O Trump autorizou a Operação Lança do Sul, que aumenta esse ambiente bélico. Uma crise interna vivida pelo Trump faz com que aumente o risco de ele ordenar uma operação militar. A gente vai falar muito sobre isso semana que vem, Panvec. Com certeza, voltaremos a este assunto na próxima semana, Zaidan. Bom fim de semana para você, para o Manuel, para Clara Viterbo, que nos produziu e coordenou neste Bandeirantes Acontece. Bom fim de semana, Manuel. Até segunda. Até Panvec, Clara, um abraço. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua participação através do Fala Galera. Você renovaria os contratos dos jovens Edson e Miguel? Opine. 97102-1493. É isso aí. Atenção. 97102-1493. Esse é o número de WhatsApp para você mandar para cá suas mensagens. E você considera R$1 milhão um preço justo pelo volante Kelvin? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até às 19h30. Pautas da Ponte Preta. Náutico manifesta interesse na contratação de Luiz Felipe. Destaque da Ponte: em 2025, o volante pode seguir a carreira distante do Moisés Lucarelli. A Ponte Preta não tem nenhum conhecimento de interesse por parte do Náutico. Arthur não deve continuar no Majestoso em 2026. Lateral esquerdo tem contrato até outubro do ano que vem, mas pode encerrar a sua terceira passagem pela Macaca nas próximas semanas. Ponte Preta avança na renovação de contrato do vínculo dos jogadores Edson e Miguel. O vínculo se encerra nos próximos meses. A dupla seguirá no Majestoso no próximo ano. Renovações dos dois jovens atletas pode render boas quantias financeiras aos cofres da Macaca em futuras negociações. Ponte entra na briga com o Guarani Náutico por Gui Mariano, zagueiro do Cuiabá. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Bruno Lopes recebe sondagem do exterior e pode aumentar as saídas da Ponte Preta. Pautas do Guarani. Vinícius Yuji é anunciado como novo reforço do misto para a disputa do Campeonato Matogrossense. Após renovar com o Bugre, volante de 21 anos foi emprestado para ganhar mais minutagem. Yuji retornará ao Bugre no segundo semestre. Guarani recebe proposta para vender Kelvin. Grupo de investidores com sedes no Brasil e em Portugal ofereceu R$1 milhão para a compra parcial do atleta. Atualmente o Bugre é dono de 60% do passe do volante, que tem contrato com o clube alviverde até novembro de 2026.
Felipe Rosselli tem o nome oficializado como candidato da oposição à presidência do Guarani. Eleições estão marcadas para o dia 14 de dezembro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Leila Pereira fez sondagem sobre SAF do Guarani. O que sabemos? Entre lá no site para você tomar conhecimento deste assunto. Pautas. Notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O Palmeiras ofereceu um acordo de transação disciplinar para Vitor Roque no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O caso está com a Procuradoria do Tribunal. Caso aceita, troca-se a suspensão por outro tipo de punição, como multa. O caso é encerrado e aí o Camisa 9 não poderia ou não perderia jogos na reta final do Brasileirão. Ele foi denunciado por uma publicação homofóbica no início de outubro, após a vitória por 3-2 contra o São Paulo. A publicação, que depois foi apagada, mostrava um leão mordendo um outro bicho, né? Que foi considerado pelo tribunal como uma atitude homofóbica. Pauta 2. O presidente do Sport, Yuri Romão, anunciou na manhã desta sexta-feira, em coletiva de imprensa na Ilha do Retiro, que deixará o cargo no dia 31 de dezembro, saindo antes do tempo total de seu mandato, que vai até o fim de 2026. A decisão foi tomada após uma série de reuniões com lideranças rubro-negras em meio à crise que vive o clube, tanto dentro como fora de campo. Yuri começou a coletiva com o anúncio oficial e depois refutou o termo renúncia sobre a decisão tomada. Não é renúncia, estou antecipando uma eleição e fico até a chegada de um novo presidente. O novo presidente vai receber o bastão da minha mão, afirmou Yuri. Pauta 3. A seleção brasileira encerrou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar Senegal amanhã às 13 horas. O último treino foi realizado no estádio do Arsenal, palco da partida deste sábado, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Para evitar desgaste físico, a comissão técnica de Carlo Ancelotti comandou um trabalho de menor intensidade. A principal novidade é a utilização de Éder Militão como lateral direito. Se nenhum imprevisto acontecer, a seleção irá a campo com Ederson no gol, Éder Militão na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. 4-2-4, um time extremamente ofensivo. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado do Guarani,
Bugre recebeu uma proposta aí pelo volante Kelvin, uma grande promessa do futebol brasileiro, um ativo do Guarani, e daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre essa oferta que o Guarani recebeu. Pelo lado da Ponte Preta, a Macaca tem interesse também no zagueiro, melhor dizendo, Gui Mariano, que estava no radar do Guarani, era um dos alvos do Guarani e agora também entra na pauta da Ponte Preta. Batista. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta-feira. Se eu renovaria os contratos de Edson e Miguel, com certeza. São garotos promissores, na mão do Marcelo Fernandes, com toda certeza, na temporada do ano que vem, os dois terão oportunidades. Portanto, ficaria com os dois. E pelos lados do Guarani, a pergunta é sobre o Kelvin. Se 1 milhão é o suficiente, é um valor correto para o que joga o jogador. Depende. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos e federativos do atleta. Eu acho que 1 milhão pelos 60 é pouco. Agora, se for 1 milhão, por exemplo, para 20% ou para 1/3 dos 60%, aí eu acho que começa a ficar razoável, não é? Mas de qualquer maneira, eu sei que o Guarani precisa de grana. O ideal, tecnicamente falando, é que o Kelvin permaneça no brinco. 1 milhão? Depende, Batista, depende. 17:12 está no ar. Esporte em debate até às 19h30. E com a sua participação, além dos temas, além das enquetes também, você pode participar dos temas do dia. 971021493. Está no ar Esporte em Debate no FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7 e opera o switcher, equipamento que manda a imagem para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Uma das maiores revoluções na história da humanidade foi causada por essa descoberta: a água tratada. Doenças pararam de matar como faziam antes. A nossa sociedade mudou completamente. E Campinas é a única metrópole brasileira onde essa conquista chegou a toda a população, assim como o tratamento do esgoto. E isso é motivo de muito orgulho, porque o saneamento muda a vida. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Já sabe da novidade desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes bovinas e suínas, aves, peixes e tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e também em mais 13 estados. São 14 estados brasileiros onde você encontra os produtos da Aroma das Ervas. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional, hein? É da família Sato. Antônio Sato é o pai e Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde. José Luiz de Barão. Com referência à proposta do Kelvin, na minha opinião, é ridícula. Como vocês bem disseram, uma promessa do futebol brasileiro, no mínimo tem que ser 10 vezes mais, né? Mas assim, a incompetência de negociação dos dirigentes do Guarani, de repente vão acabar aceitando essa proposta ridícula. Abraço, muito obrigado. Olha, tem que estudar direitinho essa proposta, né? Esse grupo de empresários que atua no Brasil e também na Europa, mais notadamente em Portugal. O Guarani ficando com um percentual para futuramente receber um dinheiro pode ser um bom negócio. Porque se levar o jogador para a Europa,
para Portugal, que é um bom caminho, né, para a entrada na Europa. Não tem a barreira da língua, é um pouco diferente, mas é bem mais fácil de lidar com a língua portuguesa de Portugal do que qualquer outro país, principalmente países como a Inglaterra, Itália, Espanha até nem tanto, que dá para se virar, né? Mas a Alemanha fica muito mais difícil. Agora, via Portugal, a chance de adaptação é muito maior do que qualquer outro país. E aí, no futuro, o que chama atenção é que o Kelvin é um jogador muito jovem, tem 23 anos. Então, a possibilidade que tem de fazer um grande negócio pelo potencial dele é muito forte. No futebol não existe uma ciência exata. Às vezes você imagina que um jogador vai arrebentar e ele acaba não acontecendo absolutamente nada. Outros que você acha que não vai virar nada, acaba arrebentando, né? E aí rendendo muito dinheiro aos cofres do clube. Mas tem alguns indicativos. E os indicativos apontam para uma negociação muito forte no futuro. E aí essa negociação acontecendo, o Guarani ficando com esse percentual, é evidente, ele pega 1 milhão agora, é pouco, eu concordo com você. É pouco realmente. Mas a capacidade de negociação do Guarani para o exterior, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, convenhamos, é muito pequena. Não tem como fazer negócios com valores astronômicos jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Então o negócio pode não ser bom agora, mas planta para o futuro, como aconteceu com o Richard Rios. Foi para o Palmeiras, o Guarani pegou um valor até bom, né? Porque o Guarani pagou um valor muito baixo pelo Richard Rios, veio do Flamengo, vendeu por 6 milhões, salvo engano, acho que foi isso. 6 milhões e depois mais 1,5 milhão, com o Palmeiras comprando lá mais um pedaço. Mas o Guarani ainda ficou com 13,5% dos direitos. E depois, quando da negociação para o futebol europeu, aí sim o Guarani vai pegar um bom dinheiro, até já conseguiu via empréstimo um adiantamento dessa grana que receberá do Richard Rios. Então tem que estudar com muito cuidado essa negociação que pode ser ruim neste momento, no presente, mas no futuro pode trazer um bom dinheiro para a equipe do Guarani. Mais um ouvinte no ar. Batista, eu sou o Fernando São Bernardo, eu renovaria com o Edson e com o Miguel. Uma pergunta para os comentaristas, o Gé vai ser vendido? Um abraço. Sempre vendo pela internet. Opa, muito obrigado aí pela audiência, pela internet. O Marcelo Fernandes, quando participou, assim que ele renovou o contrato, ele deu uma entrevista ao vivo aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. E respondendo uma pergunta, salvo engano, do CH, sobre o Gé. E ele, da maneira que ele respondeu, Pedro Piscinato pode até também dar a versão dele, né, o que é que ele, qual foi a leitura que ele fez, mas da maneira que respondeu Marcelo Fernandes, eu acredito que o Gé não ficará. Porque o Marcelo Fernandes disse: o Gé é um ativo da Ponte e a Ponte precisa de dinheiro para fazer a montagem do time. E ele, inclusive, o Marcelo Fernandes, ele disse isso na entrevista, ele trabalhava no Santos quando o Santos teve o interesse no Gé. E o Marco Eberlin não fez o negócio. A proposta era de 4 milhões de reais. E o Marco Eberlin achou um valor muito baixo pelos 4 milhões que o Santos
estava oferecendo. Bateu o pé, segurou o jogador. E isso, para o jogador, né, segundo o Marcelo Fernandes, que depois conversou com o Gé, disse que foi muito ruim. Muito ruim para o emocional do jogador. Ele, naquele momento, o Gé achava que tinha que ir para o Santos. Era o auge, o momento. Ele que não teve base, jogava na Zona Leste, futebol amador lá em São Paulo, e tinha a chance de jogar naquele que um dia foi o maior time do mundo, o time do Pelé. Então, a vontade de jogar nesse time do Gé era imensa. Mas o Eberlin não quis fazer o negócio e frustrou o Gé. Então, da maneira que o Marcelo Fernandes respondeu, ele não disse de maneira textual, tá? Mas da maneira que ele respondeu, deu a impressão de que o Gé não ficará e será negociado. E aí, Pedrão, qual foi a leitura que você fez? Batista, eu concordo 100% com você, até porque o CH fez, entre aspas, um bate-bola com o Marcelo. O CH citava nome de jogadores e o Marcelo respondia. Quando perguntado sobre o Diogo Silva, o Luiz Felipe e o Elvis, ele respondeu de bate-pronto, não abro mão, conto com esses jogadores pro ano que vem. E quando o CH citou o nome do Gé, aí o Marcelo, bem como você disse, o Gé é um ativo do clube, talvez o clube precisa desse dinheiro do Gé, e explicou novamente também essa situação do Santos, conversou com o Gé assim que chegou aqui em Campinas, no primeiro derby do quadrangular. Na entrevista coletiva, o Marcelo também citou essa conversa que ele teve com o Gé, disse que gosta muito do Gé, que é um garoto muito comprometido, dedicado nos treinos, e o Marcelo realmente tem esse carinho muito grande pelo Gé, mas como você bem disse na entrevista que ele nos concedeu aqui no Esporte em Debate, ele deixou entre linhas aí que o Gé sim pode ser vendido nessa janela de transferências. 17:28 mais um. Batista, um filho ilustre de São João da Barra, Antônio Hélio Espímpolo. Nasceu dia 28 de julho de 1939. Eu estou falando aqui de Alexandre Santos, dono de bordões como apontou, guardou, cutuca que dá, bandeiras, bandeirolas, bandeirantes. Ele que apresentava o gol, o grande momento do futebol. Pior que não tem rede, não tem lugar nenhum. Todos os domingos a gente pegava o prato com a macarronada e ia assistir esse programa. Será que São Joaquim da Barra é reduto de grandes narradores, grandes jornalistas esportivos? Batista, deixa eu fazer um pedido pra você. A maioria da torcida do Guarani acho que não sabe, mas você narrou o gol do Careca, fez uma narração em cima da narração de outro grande mestre, que é o Luciano do Vale, do gol do Careca na final de 78. Batista, nos dê esse presente de final de ano, de Natal. Faz a narração daquele gol de falta do Dicá em 77 do Rui Rei. Pô, na voz do mestre Carlos Batista. Nos dê esse presente. Paulo Neves da Vila Nova. Ô, Paulo Neves, um abraço pra você. Muito obrigado aí por ter lembrado do Alexandre Santos. Realmente ele é natural de São Joaquim da Barra. Marcou época, né? E irmão do Silvio Filho. Silvio Filho foi um grande plantão esportivo da Rádio Globo de São Paulo. Ouvi muito o Silvio Filho. E o Alexandre Santos, narrador, realmente, né, marcou época com esse gol, o grande momento do futebol na Band, em rede nacional. Alexandre Santos, que era um grande vendedor de propaganda. Ele tinha muitas ligações com as agências de propaganda, com as empresas, e realmente tinha uma habilidade muito grande para fazer a comercialização, né? Era o que hoje é chamado de executivo de contas, ou seja, faz a visita ao cliente e chega lá, explica o que é que ele está vendendo, né, os programas, os comerciais, e aí faz o contrato de veiculação. Além, claro, do talento todo que ele tinha para ser locutor.
e também por você ter citado aí, né, como o meu nome também, como um dos grandes narradores, dizendo que São Joaquim da Barra revela grandes narradores. Sobre a narração, esse gol que você está dizendo do Careca, 1978, título do Guarani brasileiro, único campeão do interior do Brasil até hoje. Esse gol foi narrado porque o que aconteceu? Quando completou 25 anos da conquista do título, o site Planeta Guarani, do Marcos Ortiz, fez uma solicitação se eu podia fazer a narração do gol para que ele pudesse veicular. Seria uma homenagem aos 25 anos, seria e foi, né? Uma homenagem aos 25 anos da conquista do título. E eu tinha e tenho até hoje um CD, eu ganhei de presente. Quer dizer, fala CD, hoje os mais jovens não sabem direito o que é, né? Mas o CD, antigamente tinha o vinil, depois evoluiu para o CD. Do CD, evoluiu para o pendrive. E hoje tem várias plataformas, né? O Spotify, acho que é o mais famoso que existe. Mas o CD era um local aonde gravava aquilo que a gente queria colocar ali. Música, um vídeo. No caso do CD, na verdade não era um CD, era um DVD, né? CD era de música, áudio, e o DVD era exatamente o de imagem. Então eu ganhei um DVD com o jogo original de 1978. O jogo inteiro, na íntegra, de ponta a ponta e com a torcida original. Então tinha lá um canal exclusivo onde dava para puxar a torcida. Então o que eu fiz? Coloquei o vídeo e fiz a narração em cima daquilo que eu estava vendo. E a torcida é torcida verdadeira, ou seja, é a torcida original que estava no Estádio Brinco de Ouro no dia em que o Guarani ganhou do Palmeiras pelo placar de 1-0 o gol do Careca. Fez um enorme sucesso, até hoje, vira e mexe, eu recebo via WhatsApp pessoas que mandam e até elogiando bastante a narração, a maneira que foi. E na época o repórter, tem a participação do repórter também. O repórter setorista que cobriu o Guarani era o André Aranha, um dos grandes repórteres que passaram pela Crônica Esportiva de Campinas. Até hoje ele está trabalhando, não no esporte, mas trabalhando na TV Câmara, fazendo lá jornalismo. É um grande jornalista. André Aranha era o repórter, cobriu o Guarani e atuou, né? Eu atuei como narrador e ele atuou como repórter. Esse gol que você está dizendo sobre o de cá, posso até fazer. Eu não tenho feito, eu tenho recebido alguns pedidos para fazer narrações de gols históricos. E aí, se fizer tem que fazer vários. E aí, realmente, não há espaço para isso, né? Então, eu fiz esse do Guarani em 78, a pedido do Marcos Ortiz, que é um cara espetacular e que tenho um respeito muito grande pelo trabalho que ele desenvolve. E eu recebo também muitos pedidos de pessoas, né, pedindo para fazer uma narração, incluindo o nome dela em algum gol histórico, jogando com alguns atletas do time do coração. Teria que ter um departamento específico para anotar tudo isso aí, né? E fazer o trabalho, então fica muito difícil. Eu peço desculpa, mas infelizmente não dá para fazer, embora a ideia seja
uma ideia realmente extraordinária. Tá bom, Paulo Neves? Abraço para você, muito obrigado, viu? Fala, Batista, beleza? Beleza. Informação. Guarani negocia com o meia Igor Henrique do Vila Nova. Abraço, Mauro do Planalto. Igor Henrique já jogou no Guarani. Jogou no Guarani, na Ponte, no Ituano. É um volante de ótima qualidade. Igor Henrique, eu aprovo, hein? Ele tem muita qualidade. Nos times em que jogou, não estou acompanhando, evidentemente. Não sei como é que ele está lá no Vila Nova. Mas é muito bom jogador. Se é que é verdade aquilo que está dizendo o Mauro, eu aprovo totalmente. Batistão. Oi, pois não, Pedrão. Só uma informação rápida sobre o Igor Henrique. Nessa Série B de 2025, ele participou de 26 partidas defendendo a camisa do Vila Nova, marcou 3 gols e vem sendo titular, assim, há algum tempo já, vestindo a camisa do Vila Nova. Um jogador que, quando passou por Campinas, pela Ponte, também pelo Guarani, teve muitos problemas de lesões, né? Mas aparentemente aqui vem tendo uma regularidade e jogando bastante tempo com a camisa do Vila Nova. Qual a idade do Igor Henrique? O Igor Henrique tem 33 anos. 33 anos. Bom, o Guarani está com esse perfil, né? Pretende montar um time mais cascudo, como se diz na gíria. E está correto nisso. Você pega os 2 anos, ano passado e esse ano, os times que subiram, era formado ou foi formado com jogadores acima de 30 anos. Então é evidente que aquilo que deu certo precisa ser copiado. Esse ano o Guarani tentou uma estratégia, não deu certo, com um time jovem, tentou refazer, até conseguiu, mas na última hora acabou fracassando, especialmente no jogo diante do Náutico, e não subiu, né? Então se está montando um time para o ano inteiro. Campeonato Paulista e também Série C, talvez até tenha também possibilidade de Copa do Brasil. Igor Henrique, sem dúvida, é um bom nome. 17h38 em Campinas. Esporte em debate. Hoje, até às 19h30. 17h38. Informações do Guarani. Pedro Piscinato tá chegando com informações do Bugre, diz aí, Pedrão. Batistão, a gente já eu trouxe aqui, né, até no meu destaque inicial, o Guarani recebeu uma proposta pelo volante Kelvin, garoto de apenas 23 anos. Um grupo de investidores que tem sede no Brasil, também em Portugal, ofereceu R$1 milhão para uma compra parcial aí da porcentagem que o Guarani tem desse jogador. Mas quanto o Guarani tem? O Guarani tem 60% do passe do atleta, do Kelvin. Ainda não se sabe se esse 1 milhão é por esse 60% ou se é alguma porcentagem dentro desse valor. O Matheus Costa conta com o jogador para a próxima temporada. O Guarani disputa o Campeonato Paulista da Série A1, que tem início já no dia 11 de janeiro. Disputa também a Série C do Campeonato Brasileiro. E como você acabou de dizer, o Guarani tem chance sim de disputar também a Copa do Brasil. Como eu disse, o Kelvin é um dos jogadores que estavam nos planos do Guarani para 2026. Nessa temporada ele chegou aqui no Brinco de Ouro para a disputa da Série C, fez boas partidas, boas atuações com a camisa alviverde. É bem verdade que durante o quadrangular teve algumas oscilações ali, deixou a desejar em alguns momentos cruciais, mas o Kelvin é um garoto muito jovem, de muita qualidade, um bom jogador. Nesta Série C ele fez 16 partidas, não marcou nenhum gol, mas contribuiu com uma assistência. Quando ele chegou no Guarani, ele assinou um contrato, ele tem vínculo com o Guarani até novembro de 2026. Batistão, e ontem você até citava um fato curioso, que a Ponte Preta trabalha nos bastidores até para não levantar nome de jogadores e depois acabar perdendo, e aconteceu algo parecido durante essa semana.
No início da semana a gente trazia aqui o interesse do Guarani no zagueiro Gui Mariano, ele que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, depois foi vendido para o Cuiabá, está no time do Mato Grosso e agora a gente trouxe aqui antes, né, a informação que o Guarani negociava com o jogador, tinha interesse nesse atleta, melhor dizendo, e aí no decorrer dessa semana, Náutico e também a Ponte Preta entraram nesse jogo, também demonstraram interesse na contratação do Gui Mariano e agora vai virar uma disputa pelo jogador. E falando sobre eleições do Guarani, o Felipe Rosselli é o candidato à presidência pela chapa da oposição, chapa denominada Meu Bugre Forte. Até esse momento, nenhuma chapa foi inscrita oficialmente para concorrer às eleições do Guarani, eleições que acontecem no dia 14 de dezembro e as chapas podem ser inscritas até o dia 29 de novembro. Como eu disse, o Felipe Rosselli é o candidato da oposição, denominada aí a chapa Meu Bugre Forte, e o Rômulo Amaro, candidato da situação, vai concorrer à reeleição pela chapa Avante Meu Bugre. Batista. 17h42, falando do Guarani, Carlos Henrique, o bate pesado de Zé CH. Bom, Batista, eu vou começar o comentário do Guarani falando do Vinícius Yuji, que teve poucas oportunidades no Brinco, né? E agora está sendo oficialmente apresentado lá no misto de Cuiabá. Boa sorte a ele, é bom menino, acho que é um ativo do clube, tem que ser valorizado, ele me parece volta no segundo semestre. Eu, assim, não acho ele um craque, mas um jogador que mereceria mais oportunidades, e não foi assim que aconteceu. Vamos ver se ele amadurece um pouco mais lá no misto e volta mais tarimbado, essa coisa toda, desde que ele tenha oportunidades, né? Porque não adianta ficar efetivamente emprestando daqui, emprestando dali, de repente, tomara, e ele tem talento para isso, ele possa virar realidade. A palavra certa é virar uma realidade no futebol. Sorte a ele. Ô Batista, sobre o Kelvin, essa discussão, 1 milhão por parte dos 60% que o Guarani detém do atleta, é muito relativo discutir isso, muito complicado. Sabe por quê? Ele joga numa posição que, num tempo atrás aí, era preenchida por volantes brucutus. O Kelvin é muito distante disso. Kelvin tem bom passe, marca bem, jogador de muita intensidade, né? No meio-campo ele trabalha de maneira muito positiva, vira de um lado, vira do outro, ele joga de cabeça erguida. Então, assim, eu acho difícil achar um jogador do nível dele. Difícil. Que o Guarani possa contratar, por exemplo. Não acho ele um craque, não é isso. Não estou falando que é o novo Zé Carlos. Longe disso. O que eu estou dizendo é que, para a realidade do Guarani, é um jogador que tecnicamente eu tentaria segurar. Só que aí vem o outro lado da moeda, a história da parte financeira. Então eu também não vou ser aqui lunático para acreditar que o Guarani, por exemplo, não precisa de grana, vai segurar o Kelvin e dar uma banana para quem está efetivamente querendo contratar o jogador. Não é isso que eu estou dizendo também. Mas tem que ter um equilíbrio, tem que entrar uma grana que pelo menos seja correta pela categoria, pelo nível do jogador. E também eu quero observar, e isso foi uma coisa, eu não posso fugir daquilo que eu comentei ao longo dos jogos do Guarani, que nos momentos decisivos, principalmente em derby, no derby o Kelvin foi mal nos dois. Então ele não é um jogador insubstituível, porque ele tem formação ainda, principalmente na parte emocional. Então, tomara que o Guarani tenha um sentido correto, que o Guarani tenha juízo para fazer esse negócio. Acho difícil que ele fique, porque eu vou repetir, não é o ideal, mas é a realidade. A realidade é que o Guarani precisa de dinheiro e provavelmente
O Matheus Costa já tinha dado pistas, né? E o Rômulo também já tinha dado pistas que provavelmente o Kelvin seria uma moeda de troca, entre aspas, no bom sentido, para que o Guarani tenha dividendos com a negociação. Vamos aguardar e torcer. Eu gostaria muito que ele continuasse, mas me parece que essa vontade que tenho, ela está bem distante da realidade, Batista. 17h46. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da Avenida John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Ouvinte no ar, mais um. Batista, Oi. eu não concordo contigo sobre o Kelvin. Como eu te enviei no privado ontem, esse cara tem um potencial muito maior que o Richard Rios, de dar dinheiro, né? E para vender uma parte dele, por menor que seja, por apenas 1 milhão, já não vale a pena. Vai liberar o quê? 30 mil reais de salário por mês? É dinheiro pouco. Para quem já tem o caixa apertado, 30 mil não é nada, para uma folha de mais de 1 milhão que o Guarani tem. E ele ficando no Paulista vai valorizar muito mais do que para a Europa, né? O Paulista, antes até da Série C, pode colocá-lo num grande clube do Brasil, não precisa para a Europa. Siga os passos de Richard Rios, aliás, eles têm características parecidas, né? Atuam na mesma faixa de campo. Um é mais técnico, o outro é mais força. E ele vai dar muito dinheiro para o Guarani, esse cara. Ele é um baita talento, uma pedra preciosa a ser lapidada. Falta experiência. Por isso ele comete falhas ainda. Com um bom treinador, um bom orientador, fique tranquilo que o Guarani não irá fazer um bom negócio agora se vender um pedacinho que seja só por 1 milhão. Se for $1 milhão por 20%, começa a valer a pena, mas por enquanto é melhor ele ficar no Guarani. Valeu, Edmilson Garcia, colocando também a sua opinião. Aqui no chat, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, se você não é assinante, seja, não paga nada, viu? É de graça. E de vez em quando tem uns presentes aqui para você concorrer. Entre lá, é fácil o caminho para você ser assinante. Então, faltando ali menos de 300
para batermos os 60 mil assinantes. Então nos ajude, entre lá, faça a assinatura e aí você vai nos ajudar a atingirmos a meta que é de 60 mil assinantes para esse ano de 2025. O Emerson Santana, tardes, sextou. Sim, Emerson, abraço para você, muito obrigado. Tarde, boa noite a todos e aos pontepretanos campeões. Carlos Lemos Matozinho, abraço para você, Matozinho. Muito obrigado pela participação aqui no chat, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Continue participando, mandando para cá as suas participações. Mais um ouvinte no ar. Mensagens de texto. Batista, olha como o poder sobe a cabeça. O time do Guarani, na mão do presidente, foi rebaixado na Série B, ficando no campeonato inteiro na zona de rebaixamento no ano seguinte. Mesmo com o dinheiro do Richard Rios, não subiu e perdeu 3 dos 4 derbys. E mesmo assim, ele quer continuar na presidência. Nem o torcedor Rômulo Amaro votaria no candidato Rômulo Amaro. É necessário colocar um adendo, que o Rômulo Amaro, ele pegou um pepino muito grande. Ele não era o presidente, pertencia ao conselho de administração e aí... Assumiu em outubro de 2024. Então, como é que você vai cobrar de um presidente, né, um rebaixamento quando ele assumiu um orçamento, um planejamento que já estava programado? E aí, só se o cara for milagreiro, né, com uma vara de condão, bate ali e aí surge dinheiro de tudo quanto é jeito. Ou então o cara encontrar o Aladim, o cara da lâmpada mágica, esfrega a lâmpada mágica e aí ele vai poder fazer 3 pedidos. Então é muito complicado isso daí. Não estou tirando a sua razão de crítica, mas é necessário colocar aí os pingos nos is para fazer uma crítica adequada e justa em cima da colocação. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação. Tá dizendo aqui o ouvinte: quanto ao Guarani ter um elenco cascudo e mais experiente com um técnico novo e inexperiente, é a fórmula do fracasso. Tem que ter um técnico experiente também. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Final do telefone 3773. Continue participando, mandando para cá suas participações via o WhatsApp 97102 1493 97102 1493. Boa noite, Batista. Ontem você falou do jogo Náutico e Ponte na Arena Pernambuco. Eu também estava nessa com o meu filho Godoy, Casa das Fraldas, de Valinhos e Vinhedo. E ele mandou aqui uma foto. Ele tirou uma foto comigo no aeroporto. Olha só. Que coisa, hein? Muito legal. Gostei. Abraço para você, muito obrigado, Godoy. Tô tentando ver aqui, né? Um cara no fundo tirando uma foto do avião. Mas não é ninguém da imprensa. Deve ser um torcedor comum, né?
mas o Godoy está aqui em primeiro plano e o avião ao fundo. E ele está abraçado comigo, né? Pediu para tirar uma foto e mandou a foto. Valeu, Godoy, um abraço para você e para todos aí da Casa das Fraldas em Valinhos e Vinhedo. Obrigado pela audiência. Ô Batistão. Oi, Pedrão, diz aí. E eu recebi uma mensagem muito especial aqui também. Meu avô tá lá em Minas, lá em Bandeira do Sul. Opa, qual o nome dele? Ele chama Seu Zé, né? Costumeiramente chamado de Seu Zé, mas ele tem um apelido, Seu Jovem. Ele chama todo mundo de Jovem, então o apelido dele ficou como Jovem. Ele está nos acompanhando lá de Bandeira do Sul, Minas Gerais. É santista e falou que amanhã vai acompanhar. Amanhã a gente vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes Palmeiras e Santos. Ele é santista, está torcendo para o Santos se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série A e falou que vai estar ligado amanhã aqui na nossa jornada esportiva. Opa, que legal, seu Jovem. Muito obrigado pela audiência. Tem grande chance o Santos, hein? Palmeiras muito desfalcado. A tia Leila está tentando ainda ver se consegue colocar o Flaco Lopes em condições. A Argentina jogou hoje, né? Jogou hoje à tarde. Jogou e ganhou. E ela... E para variar, o Messi marcou gol. De novo. Mas pelo que eu vi durante essa semana, assim que acabou o jogo, os jogadores da Argentina já seriam liberados e a Leila já deixou o avião tudo preparado para trazer o Flaco Lopes de volta para estar em campo amanhã. E o Santos encerrou a preparação agora há pouco também no CT Rei Pelé, fez um treino aberto para a torcida. O Neymar, como sempre, muito aclamado pelos torcedores ali, uma festa bem legal da torcida do Santos nesse último treino pré-clássico. Narração de Roger Williams e os comentários de Gleger Zorzin com Pedro Piscinato nas reportagens. Edu Pinheiro, o incomparável, estará fazendo uma concentração especial, inclusive com informações dos times de Campinas, não só de Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. Então amanhã, grande jornada esportiva com a participação de toda a equipe local para a transmissão de Santos e Palmeiras. Você é o convidado para acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Já tem mais mensagens e daqui a pouco também tem o noticiário da Ponte Preta. 18 horas pontualmente em Campinas. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o amistoso da Seleção Brasileira. O Brasil entra em campo neste sábado em jogo contra Senegal no Emirates Stadium, casa do Arsenal em Londres, na Inglaterra. 13 horas, horário de Brasília, a bola rola. Este que é o penúltimo amistoso da Seleção Brasileira neste ano de 2025. E o técnico Carlo Ancelotti tem aí uma prévia, uma provável escalação para o jogo de amanhã. Repito, 13h. Bento, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique. Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, Estevão, Vini Júnior e Rodrigo. Este deve ser, portanto, o provável time do Brasil, que não conta com Rafinha, com Alisson, jogadores que estão desfalcando, jogadores importantes da seleção brasileira. Então, só para ressaltar, este deve ser o provável time do Brasil para pegar Senegal amanhã às 13 horas. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h04. Esporte em Debate até 19h30. Se você tem um negócio, sabe que não dá para parar. Por isso, a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas. É isso mesmo. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantindo velocidade, estabilidade e segurança para o seu negócio seguir sempre online. A Desktop é reconhecida pela qualidade da sua rede de fibra ótica. Afinal, já recebeu 2 vezes o prêmio
de melhor internet do estado de São Paulo. É velocidade e segurança. E tem mais. Com a Desktop, sua empresa conta com um atendimento personalizado, feito por quem entende a importância de estar ao seu lado em todos os momentos. Um bom suporte técnico faz a diferença no dia a dia de uma empresa, não é mesmo? A Desktop será sua parceira pronta para ver o seu negócio crescer. Então acesse desktop.com.br e saiba mais. Desktop, sempre ao seu lado. Batistão. Oi, Pedrão, diz aí. A CBF assinou hoje, nesta sexta-feira, o contrato com a Gênios Sport. Quem é Gênios Sport? É uma empresa responsável por implantar o impedimento semiautomático no futebol brasileiro. Então a CBF assinou o contrato com essa empresa hoje, sexta-feira, dia 14 de novembro, e essa tecnologia vai estar disponível. Essa tecnologia vai estar disponível a partir do ano que vem no Campeonato Brasileiro da Série A e também na Copa do Brasil. Esse contrato é válido por 2 temporadas, então 2026 e 2027 teremos impedimento semiautomático no futebol brasileiro. Ótima notícia, porque pelo menos nos dá a esperança de que o VAR vá funcionar no Brasil, pelo menos no impedimento. Porque se é semiautomático, né, não tem o porquê de ficar demorando nas decisões. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Às 18h07, no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Alô, Tigrão. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Abriu, falou. Bom, daqui a pouco nós vamos acertar o som do Tigrão, que está picotando. É. Fala aí, Tigrão. Travou. É, sexta-feira, né? Sexta-feira a conexão também, né? A internet enfim. Bom, são 18h08 em Campinas. Um abraço pro Wagner Ferreira, o nosso eterno presidente. Vai. Wagner Ferreira, que é presidente da ASEC, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. E ele mandou aqui os jogos da Copa Imprensa. Parece que desentupiu o Tigrão, depois eu vou dar os jogos aqui da Copa Imprensa. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte Debate. Desentupiu o Tigrão, coisíssima nenhuma. Deixa o Tigrão entupidinho aqui. É isso. Nunca te dei essas liberdades. E mais, aqui não tinha nada entupido. Foi só passar o fio dental aí que saiu a sujeira, né? Meu filho, de volta à base. Depois de um longo e tenebroso inverno, e já começamos pipocando. Mas agora tá lindão. Agora tá maravilhoso. Só tô acertando o teto aqui. Também não sei porque que alguém tem que vir mexer aqui na minha tela. Por que não vai enfiar o dedo no cabo de alta tensão? Calma, Tigrão. Vai enfiar o dedo na tomada de 220, pô. Sim. Bom, Batista, então tá assinado aí com uma empresa de tecnologia para ter o impedimento automático ou semiautomático. Beleza. Ótimo. Esse não é o problema, né? Tem uma piadinha aí de quando Deus estava fabricando o mundo.
criando o mundo. E aí ele falou, ó, esse país aqui, o nome dele vai ser Suíça, ele vai ser lindo, país muito rico, espetacular, mas vai ser muito frio. E isso deprime as pessoas e vai ter muito alto índice de suicídio. Ó, esse país aqui vai ser o México. País grande, população grande ele vai ter, só que vai ter terremoto pra caramba. E vai ter um aí, lá no final dos anos 80, vai quase dizimar metade da população. Isso aqui é o Japão, mais tecnológico, espetacular, mas tem um problema. Ele é muito pequeno pela população e também é um treme-treme de terremoto. Aqui, ó, é o oceano mais azul do mundo. Vai ser sensacional. É um país espetacular aqui, Bahamas. Aqui, ó, lindo, espetacular. Só que, de vez em quando, tem cada furacão que quase esvazia o mar, de tanto que gera até maremoto, tsunami. Esse outro aqui é o Brasil, a maior floresta natural do mundo. Aqui, as praias mais lindas do mundo, as mulheres mais lindas do mundo. Aqui vai ser um paraíso tropical, não tem terremoto, temperatura tropical praticamente o ano inteiro, o maior rio do mundo e uma das maiores jazidas de petróleo do mundo. Aí o outro lá, desses que eu falei atrás, com furacão, tufão, terremoto. Ô, chefe, peraí. Por que tudo pra eles? Peraí, eu não terminei ainda. Você vai ver o povo e os políticos que eu vou pôr lá. Então, ele não tinha terminado ainda. Tô feliz aí com o VAR, com a tecnologia do impedimento semiautomático. Mas eu não vou comemorar ainda. Vou fazer igual o criador. Espere eu terminar, deixa eu molhar o bico, pô. Quero ver, você vai ver só os operadores que eu vou colocar aí no Brasil para trabalhar com a ferramenta do impedimento semiautomático. Porque o VAR é bom em todo lugar do mundo. Só aqui que não. Mas não é o VAR que é ruim. Não é a tecnologia. O que é ruim é os caras que querem interpretar, querem reinventar a regra, querem aparecer, querem que aquele diálogo entre eles, os áudios, que eles possam depois gerar polêmica, e aí vai pro ar e eles ficam famosos, todo mundo ouve, todo mundo fala o nome deles, entendeu? É aquele bando de cara que gosta de aparecer, né? Aquele monte de papagaio de pirata. E não usa a ferramenta com simplicidade e objetividade. Então, seja bem-vindo! Impedimento semiautomático. Mas vamos treinar nego bom para operar isso daí, pra gente não ficar mais nervoso ainda, que eu já comecei o programa aqui até gaguejando, vocês viram. Nem conseguia nem falar. Já me deixaram nervoso com esse negócio aí, só de eu saber, por eu ficar imaginando como é que vai ser a operação. Porque dão Ferrari pro Satoru Nakajima, o problema é iminente. Vamos ao Fala Galera para sairmos dos temas mais áridos e entrarmos nos temas mais amenos. Você renovaria contrato dos jovens Edson e Miguel? Como eu falei bastante da última notícia passada aí pelo Pazinato, sim, renovaria. Fala Galera do Guarani. Vamos lá. Pedro Piscinato, um dos maiores repórteres emergentes da nova geração, tá voando. Você considera 1 milhão um preço justo pelo volante Kelvin? Se for pela parte integral do Guarani, acho muito baixo. Então eu prefiro esperar primeiro o negócio sair e depois ter detalhes do mesmo. Se quem está comprando, comprar 60% do total do jogador, que é o que pertence ao Guarani, por 1 milhão, para mim, tá subfaturado. Tá muito baixo. Agora, se for por uma parte desses 60%, aí a gente conversa quando a notícia vier. Tá falado, Batistão? Não me venha
com impedimento semiautomático na mão de anarfa, hein? Na mão de nego ruim de serviço. Que aí é mais um motivo pra gente ter que aumentar a dosagem do remédio da pressão. O Wagner Ferreira mandou aqui os jogos da 13ª rodada da Copa Imprensa. 3 jogos neste final de semana na Ponte Preta Paineiras. 9 da manhã, Cidade versus Diário. 10 da manhã, Record versus EPTV. 11 da manhã, Grigo versus Central. E Císio e Band já estão classificados. Record, EPTV, Grigo e Central brigam pelas outras 2 vagas. Abraço para você, Wagner Ferreira. Muito obrigado aí pela audiência aqui no nosso programa. 18h16 em Campinas. Ouvinte no ar, participando, mensagem de áudio. Batistão, boa tarde. Parabéns pelo programa. E é o Marcos aqui de Serra Negra que está falando. E eu gostaria de fazer uma observação, porque eu sou da época que se gostava de ver futebol, independente do clube que era. Em Campinas eu sou Ponte Preta, mas como eu sou daquela época que eu gostava de ver futebol, então eu fiquei triste que o Guarani não conseguiu subir para a Série B, porque os dois estando na Série B, um puxa o outro. Se a Ponte está melhor, o Guarani vem atrás, e se o Guarani está melhor, a Ponte vem atrás. Agora eu gostaria de só colocar para finalizar que assim, esse jogador que o Guarani vai vender por 1 milhão, fica a pergunta aí, porque tá muito barato esse jogador. Fica a pergunta, será que é só 1 milhão? 1 milhão foi o anunciado, né? Mas será que existe assim uma outra proposta que vai ser passada? Porque 1 milhão não compensa passar esse jogador para frente, com todo respeito ao futebol, vamos dizer assim. Tá bom? Um grande abraço. Abraço, muito obrigado pela participação. 1 milhão é informação de bastidor. O Guarani mesmo não anunciou nada, absolutamente nada. Isso aí é informação de bastidor e aí a gente vai noticiando, né? Quando o negócio acontecer, se acontecer, aí o Guarani vai anunciar, evidentemente, até porque tem que colocar no portal da transparência. Mas no momento não é informação oficial. Tem promoção no Ponto 10, pizzaria e restaurante, viu, gente? Rodízio de pizza a R$ 69,90. Mais de 40 sabores, salgadas e doces. E também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, pizzaria e restaurante. De terça a sábado, a partir das 18 horas. Reúna os amigos, a família e aproveite. Atendimento de qualidade, ambiente agradável e comida boa. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente
para facilitar a sua vida. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 18h20, informações da Ponte Preta. Chegando Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a diretoria da Ponte Preta tem 2 renovações bem encaminhadas com 2 garotos da base. São os casos do Miguel e também do Edson. O Edson, o contrato dele se encerra no dia 31 de dezembro desse ano. O contrato do Miguel se encerra no final de janeiro, portanto, atrapalharia ali o andamento do Campeonato Paulista, mas a renovação de contrato desses 2 jogadores já está bem encaminhada. O Edson, ele subiu para o profissional da Ponte Preta em 2023 com o Hélio dos Anjos, estava no elenco campeão da A2 do Campeonato Paulista. Nesta temporada fez apenas 4 partidas, foi titular em uma delas apenas, quando a Ponte Preta utilizou o time reserva lá em Brusque e foi derrotada pelo Brusque, né, no comando do técnico Marcelo Fernandes. A única derrota do Marcelo Fernandes foi com esse time misto lá em Brusque. E o Miguel também teve oportunidades no time principal com a chegada do Marcelo Fernandes. Foi peça fundamental aí no quadrangular, vestindo a camisa da Ponte Preta, participou de gols super importantes, fez o gol do acesso da Ponte Preta contra o Náutico. Esses 2 jogadores aí devem ser anunciados, devem ser anunciado em breve a renovação do contrato desses 2 atletas, mais 2 garotos da base da Ponte Preta, que no futuro podem gerar lucros para os cofres da Macaca. E como eu citei rapidamente no boletim do Guarani, a Ponte também tem interesse na contratação do Guilherme Mariano, o Gui Mariano. O Guarani já havia demonstrado interesse na contratação do jogador, ele que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, foi o capitão do Leão na campanha que acabou sendo rebaixada no final do campeonato estadual. Logo depois se transferiu para o Cuiabá. Ele tem contrato com o Dourado até 2028 e sairia, é claro, por empréstimo. Ele prioriza os times do Campeonato Paulista. O Náutico também demonstrou interesse na contratação do jogador, mas ele quer dar prioridade a times que disputam o Paulistão. E falando ainda em zagueiro, o Anderson, como que a gente já sabe, não quis ficar na Ponte Preta. A diretoria, a comissão técnica tinha interesse sim na permanência do jogador para 2026, porém ele optou por não ficar na Ponte Preta, já protocolou uma ação contra a Macaca, cobrando salários atrasados e também pedindo a rescisão do contrato. A informação que eu tenho é que o Anderson já tem um acerto com o Náutico para defender o Timbu em 2026, o Náutico que é comandado pelo Hélio dos Anjos. Recentemente ele e o filho dele, o Guilherme dos Anjos, que trabalham em conjunto, renovaram o contrato com o Náutico, ficam para a próxima temporada, e aí um pedido do Hélio dos Anjos, essa contratação do Anderson. Os 2 trabalharam juntos no Paysandu em 2023 e também em 2024. Outro jogador que o Náutico também tem interesse muito pelo Hélio dos Anjos é o Luiz Felipe. Ele que chegou na Ponte Preta em 2022. Inicialmente ele veio para uma fase de testes na Ponte Preta e justamente quem aprovou a contratação dele foi o Hélio dos Anjos. E agora o Hélio lá no Náutico, comandando a equipe do Timbu, também tem interesse na contratação do Luiz Felipe. Batista. Bom, são 18h24, falando da Ponte Preta. Carlos Henrique, o bate pesado diz aí, CH. Batista, sobre o Edson e o Miguel, já me pronunciei no Fala Galera. Acho que é uma boa, a Ponte tem que segurar mesmo a rapaziada, essa meninada, né? Esse é o futuro da Ponte, não só no futebol como financeiro. E por aí vai. Mas essa notícia não tinha de manhã, nós não tínhamos nos donos da bola. O Arthur, ele não deve ficar, não é? O Arthur não fez uma temporada legal. Ele é experiente, ajudou com toda certeza, mas esse Arthur de 2025, ele é abaixo da passagem anterior do próprio Arthur na Ponte. Então é difícil contratar lateral esquerdo. Não é fácil encontrar no mercado, não é?
Ponte tentou e quem terminou jogando, tentou contratar, né? E quem terminou jogando foi o Arthur. Muito regular. Mas eu cansei de falar aqui que ele deveria ter sido utilizado mais como zagueiro do lado esquerdo. Os técnicos que passaram pela Ponte não ouviram, não utilizaram. Pouco o Valentim utilizou, mas o Marcelo Fernandes não entende desta maneira. Portanto, se ele está saindo, tem dois aspectos muito claros. Ou não chegou ao acordo financeiro, a história da dívida com o jogador, e a projeção de salário e de temporada para 2026. É um cara que eu respeito muito, de verdade. Mas nesse ano de 2025, tecnicamente falando, não a postura, o comprometimento, não é disso que eu estou falando, mas o futebol dele apresentado em campo foi muito questionável. Nós chegamos a sugerir a troca dele, mesmo quando ele se recuperou das contusões. Enfim. E o Gui Mariano, Batista, que agora está sendo disputado pela Ponte também. O Guarani também quer o jogador. Enfim, zagueiro jogou na Inter de Limeira, tem 1,92 m. Se eu tivesse aqui as folhas, e agora eu procurei também o segundo jogo, e não está no meu livro, o Tigrão arrancou e jogou na lata do lixo. Eu não, sinceramente, eu não lembro do jogador. Eu fiz as duas partidas, jogo Guarani-Inter, Inter e Guarani, fiz Ponte-Inter, Inter e Ponte. Não lembro do jogador. Se tivesse chamado a atenção, eu com certeza lembraria. Então, se eu não lembro, é porque o jogador fez um trabalho comum, no máximo. Mas essa época é assim mesmo, né? É especulação daqui, especulação dali, muito difícil você cravar o que vai acontecer, tem toda essa indefinição da Ponte, até as eleições, a aclamação, a posse, então tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, e vamos continuar torcendo para que financeiramente o Eberlin, ou seja lá qual for o próximo presidente, consigam colocar a Ponte num equilíbrio, pelo menos para passar 2026 de uma maneira mais tranquila, pelo menos na parte financeira. Eu quero ouvir também o Tigrão em 1 minuto, porque antes, atenção homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Rádio Bandeirantes. São 18h30 em Campinas. Quando o Tigrão estiver disponível, né, ele avisa. E aí ele comenta aqui sobre a Ponte Preta. Sempre disponível. Agora já está disponível o Tigrão, pois não, pode comentar sobre a Ponte, Tigrão. Então, essa situação da Ponte, das pendências financeiras, e ninguém está devendo porque quer, né? É porque existe uma situação complicada instalada
O presidente já falou aí várias vezes de contas bloqueadas, enfim, os motivos são todos os possíveis e imagináveis. Mas essa situação de ter pendência com quem foi bem no campeonato, e estou dando aqui um exemplo claro que é o Luiz Felipe, ela complica muito na hora de renovar, né? Muito, porque como é que o jogador vai sentar e falar, tá, vamos fazer por quanto? Ah, vamos fazer por X mil reais. Beleza. Ah, pra mim tá legal. Vamos assinar então? Não. E esse outro aqui? Que ainda tá pendente? Não, isso a gente em janeiro... Não, peraí, eu vou assinar sim, eu quero continuar, mas temos que matar esse aqui. Então isso dificulta muito a negociação. E eu gostaria sim que a Ponte conseguisse encontrar aí uma fórmula, conseguir uma reengenharia financeira o mais rápido possível para segurar aí esses principais pilares da equipe no campeonato da Série C. O Anderson era um desses pilares, né? O Diogo Silva é outro, o Pacheco é outro, o Toró é outro, o Luiz Felipe é um outro importantíssimo. Então é isso. Mas esse momento é de muita vulnerabilidade. A Ponte fica um alvo à disposição dos concorrentes para levar os seus melhores jogadores embora por conta disso. Ah, mas tem contrato. Então vai ter que negociar aqui, tem que ter compensação financeira, senão eu não libero. Caso do Luiz Felipe, que é até o final do ano que vem. Mas e aí? O jogador, se tiver a pendência, ele sabe o caminho para que ele fique liberado. É a tal da rescisão indireta, que é um perigo para o empregador que está com obrigações em aberto. Foi o que fez o Anderson. Exatamente isso que ele fez. E alguns outros que saíram. Já foi concedido, que foi o que fez o Everton Brito. Tinha contrato. Ó, tem isso aqui, tá ok, tá liberado. É uma espécie de demissão, o jogador demitindo o clube por justa causa. Não tem mais pendência nenhuma. E o que está em aberto lá, ele discute depois. Então, essa vulnerabilidade da Ponte, neste momento, é muito preocupante. E a Ponte estava com o time montadinho, já acertou uma bola no ângulo ao renovar com o Marcelo Fernandes, está mantendo a comissão técnica, isso é muito positivo, mas o campeonato começa dia 11 de janeiro, minha gente. É muito em cima da hora. Então teria que manter aí uma estrutura básica mínima e fazer os enxertos necessários para tentar entrar bem, entrar já com, né, algo de estrutura e de qualidade que dê segurança para o torcedor. Mas o momento é muito ruim por conta de tudo isso que eu já expus, muito difícil, porque o jogador não assina, deixa sem ter o passivo do clube, sem ter o débito do clube com ele acertado, ou minimamente comprometido, mas de uma maneira que não haja nenhum tipo de descumprimento. É isso. Então, quanto aos garotos, nesse momento, nesse cenário que a gente acabou de descrever, o Edson e também o Miguel, aí a situação é mais fácil, né? O jogador tem menos mercado. O Edson, né, teve pouquíssimo espaço, não teve vitrine nenhuma. E o Miguel ainda é um menino que está aí tentando se firmar como profissional. Então, sendo possível, acerta o contrato. Garanta, é melhor o certo do que o duvidoso. Acho que o Edson é um jogador ainda em evolução, mas muito jovem, muito instável tecnicamente, que já teve boas apresentações e já teve apresentações muito ruins. Mas é um prata da casa, é um cara que conhece o ambiente, que talvez não tenha cabedal ainda, pode ter um dia, para ser titular num Campeonato Paulista da Série A1, mas será muito útil compondo o elenco. E o Miguel é uma pedra bruta que já está sendo lapidada. Então a Ponte acerta em renovar. Agora, não pode ficar perdendo jogador da estrutura, mesmo com o contrato. Então teria que existir uma alternativa, um plano B, para chegar e falar, ó, vou eleger 4 aqui, que eu quero que fique, e eu vou acertar, ou 5. Esses 4 ou 5 eu tenho aqui uma alternativa,
E aí eu vou manter o contrato. Porque é jogador que tem contrato. E quem está terminando, ou já terminou, mas está negociando, e é desse plantel dos pilares de sustentação, plano B para levantar os recursos, chamar os caras, sentar à mesa, ó, tá aqui. Vamos em frente, de janeiro para frente é vida nova e contamos com você. 4 ou 5 pilares, já seria importante demais. Fala-se da saída do Gé, o Anderson já foi, o Everton Brito já foi, agora tem essa sondagem aí para cima, né, do Luiz Felipe, que é perigoso, é um jogador que foi extremamente bem. O Lucas Cândido já não houve o interesse do clube de renovar, mas tem outros jogadores muito importantes aí que terminaram o campeonato, felizmente para eles e para a Ponte, que eles contribuíram decisivamente para a conquista de um título inédito, eles terminaram em alta, felizmente. Só que fica assim de gavião, né? Tá todo mundo ali na espreita, todo mundo vê todo mundo hoje. Então esse plano B, pelo menos para uma estrutura básica da equipe, vou dizer de novo, dos titulares, 4 a 5 pilares, seria fundamental que eles permanecessem através desse plano B, que eu não sei dizer qual é. Só sei que no plano A, no momento, não está sendo possível acertar o débito. Então, tentar um investidor, tentar um parceiro, tentar alguma coisa que pudesse ter uma reciprocidade para o investidor, algum tipo de garantia para manter esta estrutura básica da equipe. Como fazer? Existem meios. Agora não é função nossa aqui ficar administrando o clube. Por isso que ele tem competentes administradores. 18h37, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série B. Vai começar a penúltima rodada da competição, rodada decisiva. 8 da noite, hoje tem Paysandu e Amazonas. Amanhã, 4h30, Coritiba e Atlético. No mesmo horário, Atlético Goianiense e Operário, além de Avaí e Remo.
Também 4h30, CRB e Vila Nova. 4h30, Volta Redonda e Chapecoense. No domingo, às 16h30 também tem Goiás e Novo Horizontino. Mesmo horário para Criciúma e Botafogo, América Mineiro e Cuiabá, além de Ferroviária e Atlético Paranaense. Classificação da Série B, aponta o Coritiba líder 64, Atlético Paranaense tem 59, Remo 59 e Chapecoense 58. Ainda brigam Criciúma 58, Goiás 58, Novo Horizontino 57, CRB 53 pontos. Na zona do rebaixamento estão Ferroviária 40 pontos, Amazonas 35, Volta Redonda e Paysandu já estão rebaixados. Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã 2 jogos atrasados, válidos ainda pelo primeiro turno na competição. Na Arena Pernambuco, 6h30, tem Sport e Flamengo. 9h na Vila, Santos e Palmeiras. O Palmeiras que lidera a competição e tem o Flamengo na segunda colocação, ambos com a mesma pontuação. Amanhã também é dia de amistoso da seleção brasileira no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres, na Inglaterra. Às 13 horas tem Brasil e Senegal, é a seleção brasileira fazendo um amistoso internacional. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h42, Esporte em Debate até às 19h30. E nós estamos em contato neste momento com o doutor Marcelo Dias, que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, sobre eleições marcadas para o dia 14 de dezembro. Algumas dúvidas estão surgindo e, para tirar as dúvidas, eu convidei o doutor Marcelo Dias para participar aqui conosco e tirar essas dúvidas. Por exemplo, número de sócios para montagem da chapa ou das chapas para o Conselho Deliberativo e também para o Conselho de Administração. Eu dei aqui informação com base até naquilo que o Marcelo Dias já tinha me informado. 60 para o Conselho Deliberativo e 80 para o Conselho de Administração, sendo que 7 obrigatoriamente tem que ter 3 anos de associado do Guarani Futebol Clube. Agora, e para o pessoal que vai concorrer somente para o Conselho Deliberativo? É possível uma chapa concorrer só para o Conselho Deliberativo e não para o Conselho de Administração. E aí nós teríamos mais chapas para o Conselho Deliberativo e menos chapas concorrendo para o Conselho de Administração. Marcelo, um abraço para você, muito obrigado pela participação, viu? Boa noite, querido Batista. Boa noite a todos os amigos da Rádio Bandeirantes. Sempre uma alegria estar aqui e poder contribuir na medida do possível. Tá, pegando pelo final da minha fala, é possível uma chapa concorrer somente para o Conselho Deliberativo? Positivo, Batista. É possível que uma chapa concorra única e exclusivamente para o Conselho Deliberativo. Não há necessidade que essa chapa apresente também candidatura ao Conselho de Administração. E vice-versa. Também é possível que uma chapa concorra tão somente para o Conselho de Administração sem apresentar a candidatura ao Conselho Deliberativo. E esses 60 que são necessários têm que ter quanto tempo de sócio?
2 anos, Batista. 2 anos ininterruptos como sócios para que a pessoa, o associado, possa ser candidato ao Conselho Deliberativo. E esses 80 que vão compor a chapa que vai concorrer ao Conselho de Administração, tem que ter quantos anos, aliás, quanto tempo de sócio? Batista, na verdade, esses 80 não são propriamente integrantes da chapa, né? Como você bem colocou aí, a chapa é composta por 7 membros, né? 3 titulares e 4 suplentes, todos eles devendo contar com 3 anos no mínimo de associação. Os 80 são apoiadores, é uma lista que esta chapa de 7 membros tem que apresentar, contendo 80 sócios apoiadores. Esses sócios podem ter qualquer tempo de casa, qualquer tempo de associação. Não há necessidade que eles tenham um tempo mínimo. Apenas e tão somente que estejam em gozo de seus direitos políticos, ou seja, sem nenhum tipo de penalidade disciplinar, pagando as suas mensalidades em dia, enfim, cumprindo suas obrigações sociais estatutárias. Tem um artigo no Estatuto que eu gostaria que você esclarecesse para a gente. Consigna-se para todos os fins e de toda forma a não restarem dúvidas para acerca das regras que norteiam o processo eleitoral que se inicia, que as regras a serem observadas são as constantes da nova versão do Estatuto Social aprovada em Assembleias Gerais ocorridas em 12 de março, 14 de maio, 17 de junho e 9 de setembro de 2025, sem prejuízo do respeito ao direito adquirido com fundamento em disposição constante do Estatuto anterior, conforme prescreve o artigo 169 da norma em questão. O que é esse direito adquirido? Então, um sócio que queira concorrer ao Conselho de Administração, ele já é sócio, portanto, pelo estatuto anterior, e não tem 3 anos de sócio. Esse é o direito adquirido, ou seja, ele poderia concorrer sem os 3 anos? Na verdade, Batista, o que acontece é o seguinte, salvo engano, o estatuto anterior traz disposição semelhante. Não houve alteração no tempo exigido para que o associado concorra ao cargo de conselheiro de administração, membro do conselho de administração. Mas sempre que há uma mudança normativa, como foi o nosso caso, é importante que você assegure direitos efetivamente adquiridos, né? Porque uma mudança não pode afetar uma pessoa que tenha um direito adquirido. Agora, o direito adquirido em si, ele tem que ser analisado caso a caso. Se alguém entender que dispõe de um direito adquirido no processo eleitoral e esse direito não foi respeitado, essa pessoa necessariamente precisa apresentar um requerimento à comissão eleitoral que vai analisá-lo e que vai verificar se entende que o estatuto anterior já lhe atribuía algum tipo de direito que não pode ser desrespeitado. Então não dá para a gente pensar em tese como é que é o conceito do direito adquirido. Isso vai depender de caso a caso, de uma análise, de um cotejo, uma comparação, né, entre o estatuto anterior e o atual, para que se defina se um pretendente ou alguém que queira fazer determinado tipo de requerimento dispõe de algum direito constante do estatuto anterior que teria, porventura, sido eliminado para esse estatuto. Bom, se o Tigrão, o Pedro Piscinato, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, né, para fazer a pergunta para o doutor Marcelo. Eu tenho sim. Faça. Um abraço, viu, Marcelo? Um abraço, Tigrão. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado por estar participando com a gente aí. Essa última resposta sua, ela me preocupa um pouco. Pelo seguinte, você disse, claro que tem que ter uma comissão para analisar, e aí essa análise vai ser feita caso a caso.
dentro da língua portuguesa, caso a caso. Aí, por interesse em incluir ou excluir alguém do processo, podemos ter casuísmo no caso a caso, ou seja, interesses eleitorais à frente de uma brecha de estatuto. Vamos ter que analisar se o estatuto antigo tinha o direito adquirido ou se ele está preservado pelo novo estatuto. Não te parece um pouco confuso? Me perdoe a forma com que estou colocando, mas eu acho que é algo que o ouvinte torcedor do Guarani gostaria de falar. Isso não pode abrir algumas brechas de interpretações de interesse e não apenas e tão somente de aplicação do estatuto, visto que ele abre essa brecha para interpretação, para debate e para que uma comissão analise caso a caso? Não deveria ser um pouco mais claro, para não deixar mais nenhuma dúvida, Marcelo? Um abraço. Tigrão, vamos lá. Todo o processo eleitoral do Guarani é conduzido por uma comissão eleitoral. Todos eles. Eu já participei de algumas, também participo da presente, que foi eleita pelo Conselho Deliberativo, são 5 integrantes, e essa comissão eleitoral é a responsável estatutária por tomar qualquer decisão dentro do processo eleitoral. Sempre há impugnações, Tigrão. Em todos os processos do Guarani, das últimas 10 eleições, houve impugnações de parte a parte. E cabe à comissão eleitoral fazer a melhor interpretação do estatuto, tentar aplicá-lo da maneira mais correta, mais isonômica, mais precisa, mais adequada, e fazer com que o processo funcione da maneira devida. É impossível você ser objetivo em todas as normas do estatuto e impedir que ele comporte algumas digressões, algumas interpretações. Na última eleição houve muitos requerimentos de parte a parte entre as chapas candidatas e a comissão eleitoral se viu obrigada a tomar algumas decisões. Desta decisão que a comissão eleitoral toma, cabe primeiro recurso à Assembleia do próprio clube, a Assembleia Eleitoral. Então, no dia da eleição, é votado o recurso que alguém interponha contra uma decisão tomada pela comissão eleitoral. E, em última instância, sempre cabe o acesso ao judiciário. Se alguém entender que a comissão eleitoral foi casuística, foi tendenciosa, aplicou mal a regra, a pessoa pode buscar o poder judiciário. Eu sempre já participei de diversas, aliás, comissões eleitorais, e posso te dizer com felicidade que nunca uma decisão nossa foi revista pelo Poder Judiciário, embora muitas já foram atacadas. De parte a parte, aliás, no último processo, as 2 chapas concorrentes ingressaram no Judiciário e as 2 tiveram as suas ações negadas com a manutenção da decisão da comissão eleitoral. Então a gente tem que, infelizmente ou felizmente, fazer a interpretação da norma. É impossível ser objetivo, absolutamente objetivo, e prever todos os casos possíveis. A gente tenta ser o mais isonômico, mais preciso possível na aplicação da regra, mas se a gente cometer algum equívoco ou interpretar de maneira incorreta e tomar uma decisão incorreta, a pessoa prejudicada poderá recorrer à Assembleia e depois ao próprio Judiciário. Marcelo, ficou claro a sua posição. O Batista, me permita mais uma colocação bem rápida. Essa comissão eleitoral, ela é composta só por membros da situação ou ela tem membros também da oposição? Primeira. E segunda, pelo seu feeling, você acredita que o Conselho ainda se reúna este ano e antes da eleição para avaliar possíveis propostas de negociação de SAF para o Guarani ou não? Fica tudo para 26? Com relação à primeira pergunta, Tigrão, para ser membro da comissão eleitoral, você não pode ser candidato a cargo nenhum e nem ter um parente candidato a cargo nenhum. Então, os 5 membros da comissão eleitoral são pessoas que não serão candidatas, nem da situação, nem da oposição. Qualquer associado pôde se inscrever, foi oportunizado a qualquer associado se inscrever, mas só 5 se inscreveram. Nós tivemos praticamente uma aclamação no processo de escolha
dos membros da comissão eleitoral, porque ninguém mais se inscreveu. Acho que porque as pessoas preferem, obviamente, tentar ser candidatas nas chapas, enfim, do que participar da comissão eleitoral. Eu me inscrevi porque, terminando o meu mandato agora, eu adquiro o título de conselheiro vitalício, então eu não posso ser candidato de todo modo, e eu acabei me inscrevendo. Teve mais alguns associados que não pretendem ser nem conselheiros, nem coisa alguma, que acabaram se inscrevendo. Então nós tivemos os 5 que se inscreveram, não tivemos mais ninguém. Com relação à segunda pergunta, que é o anseio da comunidade bugrina, nós sabemos que existem movimentações, pessoas desenhando propostas para o Guarani. Eu não vou esconder de ninguém, as pessoas sabem que o Roberto Graziano é uma pessoa que mostra interesse em eventualmente apresentar uma proposta para o Guarani. Sei oficiosamente que ele está trabalhando nisso. Também tomei conhecimento de que existem outros interessados. Agora, eu de fato não sei se isso chega ainda esse ano, não sei. Não posso avaliar. Eu espero sinceramente que sim. Eu acho que o Guarani precisa muito dessa carga, precisa muito desse debate já no momento. O Guarani precisa avaliar as possibilidades que tem, e se houver uma proposta positiva, ela precisa ser discutida, ela precisa ser analisada, debatida. Agora, não vejo também que haja necessidade de qualquer precipitação, né? Se não for possível analisar com a devida parcimônia, com a devida cautela nesse ano, fique para a próxima legislatura, e que os próximos ocupantes dos cargos de gestão adotem as providências necessárias e façam as propostas correrem e circularem e serem discutidas. Então, assim, eu espero que seja ainda na minha, né? Pelo menos que comece o processo, que a gente tenha uma proposta legal o quanto antes, mas isso não é imperioso, e eu não tenho como te afirmar se isso vai ocorrer agora. Até começo a imaginar que talvez não ocorra. Conversamos com o advogado Dr. Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, sobre as eleições que estão marcadas para o dia 14 de dezembro. Qual o período, qual o horário das eleições para finalizar, hein, Marcelo? Batista, via de regra elas começam por volta das 9 horas da manhã, né? Nós temos a Assembleia Inicial, onde se elege o presidente da Assembleia Eleitoral, se votam os recursos eventuais contra as decisões da Comissão Eleitoral, e depois é aberto o período de votação, que costuma durar 8 horas. Dia 14 é um domingo, né? É um domingo. Domingo. Isso, é um domingo. Tradicionalmente a gente faz nos domingos, né? Tá bom então, Marcelo, um abraço, muito obrigado pela entrevista, viu? Um abraço a você, ao Tigrão e a todos os amigos, sempre à disposição. 18h58. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Tem qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar, né, diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O Palmeiras ofereceu um acordo de transação disciplinar para Vitor Roque.
no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O caso está com a Procuradoria do Tribunal. Caso aceite, troca-se a suspensão por outro tipo de punição com multa. O caso é encerrado e o Camisa 9 não perderia jogos na reta final do Brasileirão. Ele foi denunciado por uma publicação considerada homofóbica no início de outubro, após a vitória por 3-2 contra o São Paulo. A publicação, ele colocou uma montagem de um leão mordendo um outro bicho. E essa montagem foi considerada homofóbica pelo tribunal. Pauta 2. O presidente do Sport, Yuri Romão, anunciou na manhã desta sexta-feira em coletiva de imprensa na Ilha do Retiro que deixará o cargo no dia 31 de dezembro, saindo antes do tempo total do seu mandato, que vai até o fim de 2026. A decisão foi tomada após uma série de reuniões com lideranças rubro-negras em meio à crise que vive o clube, tanto dentro do campo, né, como fora dele. O Sport está de volta à Série B para o ano que vem. Yuri começou a coletiva com o anúncio oficial e aí depois refutou o termo renúncia sobre a decisão tomada. Não é renúncia, disse o dirigente. Estou antecipando uma eleição e fico até a chegada de um novo presidente. O novo presidente vai receber o bastão da minha mão, afirmou Yuri. Pauta 3. A seleção brasileira encerrou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar Senegal amanhã às 13 horas com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. O último treino foi realizado no estádio do Arsenal, palco da partida deste sábado. Para evitar desgaste físico, a comissão técnica de Carlo Ancelotti comandou um trabalho de menor intensidade. A principal novidade é a utilização de Éder Militão como lateral direito, ele que é zagueiro. Se nenhum imprevisto acontecer, o time do Brasil que vai a campo terá Ederson no gol, Éder Militão à lateral direita, Marquinhos e Gabriel na zaga e Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga e Alexandro à lateral esquerda. Casemiro e Bruno Guimarães são os volantes e os atacantes. Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. E aí, CH, eu começo com você. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu escolho falar da seleção brasileira que amanhã, 13 horas, horário de Brasília, vai enfrentar a seleção de Senegal. Encerrou o preparativo, o treinamento, aquela coisa toda, e provavelmente a seleção brasileira deve jogar dessa maneira. Ederson no gol, Militão como lateral direito, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Alexandre do Flamengo como lateral esquerdo. Uma primeira linha muito marcadora, não é? E me parece que é isso que o professor Ancelotti está buscando. Equilíbrio defensivo. No meio-campo, duas peças. O Brasil vai jogar num 4-2-4. Casemiro e Bruno Guimarães, incontestável. Os dois estão muito bem. E na frente, meio-campo e os atacantes, Matheus Cunha, Rodrigo, não é? Matheus Cunha, Rodrigo, do lado esquerdo o Vini Júnior, completando esse quarteto, e também o Estevão, completando o Estevão. Eu acho que também esses jogadores, só o Vini Júnior que eu estou um pouco esperto com ele, Batista.
Eu acho que o jogador que o Ancelotti treinou no Real Madrid mudou. O Vinícius Júnior de hoje é inferior àquele que jogou com o próprio técnico da seleção brasileira no clube espanhol. Não sei, tenho dúvidas. Vamos ver o que a seleção não perca essa situação de falar, poxa, tá ganho o jogo. Não tá ganho não. Senegal tem uma boa equipe, uma equipe muito rápida, e o Brasil, para poder vencer amanhã Senegal, vai precisar jogar um bom futebol. Em termos de escalação, eu acho que está tudo correto dentro da normalidade. Pelo menos o Ancelotti está sendo coerente, pelo menos para mim, de início nesta partida amistosa. 19:06 e para você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? É um tema bastante polêmico, esse do Vitor Roque. E se o tribunal entendeu que a manifestação na publicação em redes sociais do Vitor Roque foi uma manifestação homofóbica, e se a legislação desportiva prevê para manifestações homofóbicas, em caso de condenação, pena, nem quero entrar no mérito, tá? Por isso que eu não sou do tribunal, sou comentarista. Não vou botar minha colher nesse meio aí, não. Todo mundo sabe o que ele quis dizer, né? Todo mundo sabe. Agora, ele pode chegar e falar, não foi nada disso que eu quis dizer. É apenas uma coincidência. Então eu não vou entrar nessa. Agora, se o tribunal já enquadrou o jogador, já tipificou no código a questão de que a manifestação foi homofóbica, e nesse caso a pena prevista é suspensão por N jogos, e o tribunal acatar esse pedido de conversão de suspensão de não participação em partidas por multa, aí vai avacalhar tudo. Porque, olha, ele já tipificou. O jogador já está enquadrado. Ele já está tipificado como um artigo que dá suspensão. E aí o Palmeiras fala, fala o seguinte, pô, uma bobagem dessa daí, tô falando uma possível argumentação do Palmeiras. Sou eu que tô dizendo não. Pô, isso daí dá para transformar de suspensão em multa. Aí vai avacalhar, sabe por quê? Porque o tribunal disciplinar, ele vai abrir um perigosíssimo precedente. Uma jurisprudência que pode esculhambar mais ainda o já esculhambado STJD. É isso que vai acontecer. Aí o cidadão X do time Y faz uma brincadeira do mesmo tipo, ó. Você concedeu lá pro Vitor Roque a conversão de pena de suspensão em multa pecuniária. Eu também quero. Tá aqui, ó. Quando vocês julgaram, tem jurisprudência. Aí o outro dá um pontapé na cara de um companheiro durante o jogo. De um companheiro de trabalho adversário. Ó, pegou 10 jogos. Era um pouquinho. Foi sem querer, dá pra interpretar. Olha o vídeo aqui, ele foi pular e errou o pulo e acabou... O jogador que foi agredido, ele não evitou uma colisão do rosto dele com o pé do adversário. Não foi o nosso jogador que agrediu. Ele é que deu uma carada no pé. Ele devia ser ele que agrediu, ele que devia ser suspenso. Porque é coisa de quem vai lá fazer a defesa. E aí, não. A interpretação é de que houve agressão. 8 jogos. Tá bom. Vocês fizeram um negócio aqui pro Vitor Roque e agora a gente quer converter também a pena de suspensão em pena pecuniária, multa. Aí, companheiro, acabou a credibilidade. Então analisem bem isso daí antes de avacalhar de vez aquilo que já não tem quase que mais nada de credibilidade, que é a legislação desportiva nesse país tão lindo, país de meu Deus, mas cheio de aratacas, cheio de maracutaias, cheio de artistas que não recebem cachê de atores, mas são
grandes encenadores e grandes destruidores da realidade dos fatos. Atores do circo dos horrores, né? São grandes atores, mas que fazem um papel dos horrores. Portanto, não confundir com grandes atores do cinema, da televisão, atores maravilhosos, extraordinários, que desenvolvem papéis incríveis. Esses aí são atores do circo dos horrores. Aqueles que distorcem a realidade visando benefícios próprios e que contam, na maioria das vezes, com cúmplices que acabam sendo coniventes com cenas premiadas pelo Oscar no Circo dos Horrores. 19h11, rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h14, Esporte em Debate. Você que está ligado aí no FM 85,7. Muito obrigado pela audiência. E você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela audiência. Se não é assinante do canal, seja, é de graça. Tá faltando só um pouquinho para atingirmos 60 mil assinantes. Não paga nada, é de graça. E de vez em quando você concorre a presentes. Assine o canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 19h15, marcou o quinto sinal. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, integrantes da mesa da Bandeirante, Fernando Ponte Pretano. Batista, a respeito
do acerto financeiro da Ponte, que está pendente com os jogadores, eu acredito que isso já está conversado desde do meio do campeonato passado, né? Desde da negociação entre si, senão o time não jogava o que jogou, não é verdade? Então, o presidente está falando que agora até o dia 30 do dia 1º aí, ele já acerta tudo. E isso aí já está sendo conversado entre eles lá dentro. Agora, quem não quer ficar é porque acha que vai achar um lugar melhor que o time da Ponte Preta. E não é bem assim, igual o Anderson mesmo. Ele foi bem na zaga, mas era um conjunto. Vai saber se ele saindo da Ponte Preta, indo lá pro Náutico, ele vai jogar igual ele estava jogando na Ponte Preta? Não sabe. Então quem está saindo aí e procurando um outro clube, eu acho que não é por aí. Eu acho que a Ponte Preta falou que vai acertar, o presidente falou um monte de vezes aí que em entrevista que vai acertar, que o dinheiro está chegando aí, mas é uma burrice de jogadores não acertar com a Ponte Preta e ir para outro clube, porque aí é um conjunto, por isso que deu certo. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo bem aí? Batista, quando fala a galera do Guarani, se o Guarani conseguisse segurar o jogador, melhor, né? Que 1 milhão ainda é pouco, né? 60% só. Então, se for 1 milhão em cima de 60%. Então, segurar o jogador um pouco seria melhor. E, Batista, agora eu tô lembrando que às vezes o Edu Pinheiro fala: cadê meus papéis? Cadê meus papéis? Ah, tá aí a resposta, ó. Tigrão fica rasgando os papéis, jogando fora os papéis do Edu Pinheiro também. Silvio Sumaré, um abraço. Abraço, Silvio. CH inventou essa aí, né? Esse cara, basta eu ficar 3 dias fora, que eles começam a me caluniar, né? Mas eu falei pro CH. Falei, pô, eu tenho estoque de papel higiênico em casa, rapaz. Vou usar papel seu pra quê, pô? Tem do Glegger. Tem estoque em casa. E daquele macio, hein? O Fiofó até sorri. Entendeu? Vou usar seu papel pra quê, pô? Mas basta eu me ausentar pros caras ficarem com essa onda. E que bom seria. O ouvinte falou agora aí, né? Nosso querido ouvinte de Sumaré. O Tigrão também anda pegando os papéis do Edu Pinheiro. Que homem feliz eu seria se o Edu falasse: espera aí que eu vou olhar nos meus papéis. Não, ele fala papel mesmo, no plural. Nos meus papéis. E pior que consagrou o cara. Fica muito bom. Essa história aí do papel, né, que o Tigrão pegou foi uma saída encontrada pelo CH, né? Porque o CH, o Gui Mariano jogou pela Inter de Limeira e o Pedro Piscinato deu um checkmate aqui no CH, porque o CH falou que não lembrava do Gui Mariano. E o Pedro Piscinato foi recorrer aos arquivos e viu que o CH comentou os 2 jogos da Inter de Limeira contra Guarani, Ponte e Guarani no Campeonato Paulista, e ele não lembrava do Gui Mariano. Então ele falou que não lembrou porque ele sempre recorre ao caderno e ele foi lá ver e estava faltando a folha que ele anota os jogadores, tanto os locais quanto os adversários. E o papel que estava faltando é porque o Tigrão arrancou e jogou fora. Depois toma um processo aí, entorta a vida do cara para sempre, aí vai ficar reclamando da sorte, né? E eu no noticiário da Ponte, no comentário e tal, eu não falei do Gui Mariano, e o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com a qualidade do jogador, tá? Porque tanto o Ponte quanto o Guarani estão atrás do cara, então alguém tá vendo virtudes nele. Eu vi os jogos, alguns jogos da Inter e tal, do Cuiabá não. Não vi mesmo, se tivesse visto eu falaria. Mas só para constar, o Gui Mariano, no ano agora de 2025, foi rebaixado com a Inter de Limeira. Série A2.
Foi culpa dele? Não, tem muito jogador que foi rebaixado e vai para o outro clube e arrebenta. Só para constar, ele é titular no Cuiabá. Titular. E o Cuiabá já está mantido na Série B, não sobe mais. Ele tem 50 pontos e tem apenas 6 pontos em disputa. E com 58 esse ano, de jeito nenhum. Só para constar as últimas performances coletivas dos times que ele participou no ano de 2025. Agora, vocês vão querer assim analisar, tem boa impulsão, é bom de cobertura, tem boa saída de bola, tem boa recuperação. Aí é para os especialistas que estão contratando. Como eu não vi a miúde, senão eu passaria aqui um raio-x do cara, com certeza. Mas eu não vou ser desonesto. Eu vi muito pouco. Então eu só estou passando a performance coletiva. E esse fato que eu estou colocando aqui, o Cuiabá não subiu e a Inter caiu, nem nada depõe contra o jogador. É apenas uma estatística. Mas eu gostaria de deixar consignado aqui esses 2 níveis de performance do jogador na temporada 2025. Do jogador não, dos times que ele defendeu. Ô Tigrão, responda aí para o Wilson da Rocha. Até aproveitando, né, que você citou aí o Cuiabá que permaneceu, não sobe mais, não tem mais chance de acesso. Boa noite, gostaria que vocês, se puder, dar a opinião sobre a Série B que está indefinida, faltando 2 rodadas. Quem vocês acham que vão subir para a Série A no ano que vem? Wilson da Rocha, quais são os seus candidatos, ô Tigrão? Só para te ajudar, né? Vou dar aqui a pontuação, ó. Coritiba 64, Atlético Paranaense 59, Remo 59, Chapecoense 58. Estes são os 4 que subiriam, mas ainda faltam 2 rodadas. Aí depois tem o Criciúma e o Goiás, que estão com 58, mas perdem no critério de desempate. Tem uma vitória a menos do que a Chape. Aí tem o Novo Horizontino, 57 e só 14 vitórias. Esse é um problema, mas poderá chegar a 63. CRB tem 53 e apenas 15 vitórias. Também está numa situação complicadíssima, porque chegaria no máximo a 59. Hoje quem tem 59 é o Remo, que é o terceiro colocado. E aí, daí para baixo, já não dá nem mais para considerar que tem chance. É o caso do Atlético Goianiense, que tem 51, Cuiabá tem 50 e o Vila Nova 46. Estes são os 12 primeiros colocados. Bom, o Cuiabá já tinha falado aqui, já está escaladinho, bonitinho para a Série B do ano que vem. Quem é que sobe? Aí pro Wilson. Para mim, os 2 do Paraná, Coritiba e Atlético, sobe o Remo e sobe o Goiás. Batistão. Palpite. Certo. Curitiba e Atlético eu banco. Os outros 2 eu acho que estão muito bem encaminhados. Só para passar os confrontos aí desses times que o Tigrão citou, o Curitiba joga amanhã, 4h30, contra o Atlético no Couto Pereira. Vai estar um caldeirão danado. O Atlético Paranaense joga no domingo contra a Ferroviária na Fonte Luminosa. Ferroviária que é a 17ª colocada. O Remo pega o Avaí amanhã na ressacada. O Avaí vem enfrentando problemas de salários também. Durante essa semana os jogadores não treinaram durante 2 dias. É o adversário do Remo que joga amanhã, 4h30 da tarde. E agora na lata. Responde na lata. Dirigente que denunciou o esquema de manipulação de resultados detona punição de Bruno Henrique. Presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, delatou o esquema envolvendo apostas esportivas e vê grande discrepância entre punição de jogador do Flamengo e de outros atletas.
Atacante foi apenas multado em R$100 mil pelo STJD e está liberado para jogar. E você, Tigrão, achou correta a punição dada ao Bruno Henrique? Não achei correta, não. Acabei de dizer, são fatos como este, e aqui tem que responder na lata, é que diminuem cada vez mais a credibilidade desses tribunais. E para você, CH, sua opinião sobre o tema? Batista, essa punição de R$100 mil para o Bruno Henrique, que foi acusado de envolvimento com apostas esportivas, é no mínimo indecente, imoral. O futebol brasileiro não cansa de passar vergonha, e esse é mais um capítulo triste da história do nosso futebol e do nosso tribunal. Uma pena, não é? Muitos jogadores aí, Nino Paraíba, que jogou aqui em Campinas, Aleph Manga, entre outros, tomaram 6 meses, 1 ano, e o seu Bruno Henrique, depois de condenado, e tem prova na Polícia Federal, não é? Para a acusação, prova. Aí joga com liminar, virou uma várzea, não é? Virou uma várzea. Aí vem seu Flamengo, entra lá e o duro que quem julgou acatou isso, dizendo o seguinte: não, nós orientamos o jogador para tomar o cartão amarelo. Olha, faça-me o favor, né? E isso é um incentivo à corrupção. Ora, você escorrega dessa maneira. Então, ao invés de combater esse tipo de coisa que é terrível e joga a nossa credibilidade esportiva no futebol na lata do lixo, não. O pessoal lá do STJD achou normal o que aconteceu com o Bruno Henrique. Então, nada contra o jogador, tampouco contra o Flamengo. Mas é imoral essa decisão do tribunal em absolver e colocar uma multa de R$100 mil, que é dinheiro de fichinha, de gorjeta para o Bruno Henrique. Uma vergonha. Eu sigo com você, CH. Para você, quem tira mais a credibilidade do futebol brasileiro? Arbitragem, dirigentes dos clubes ou o STJD? Não tenho nenhuma dúvida. Os três tiram, as três alternativas tiram a credibilidade. Mas o que mais tira é a vergonha do nosso tribunal, do nosso STJD. E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Olha, os três são coveiros. Contribuem muito para sepultar o futebol brasileiro. 33,3% para cada um. Eu sigo com você, Tigrão. Flamengo vai ultrapassar o Palmeiras e se tornar o líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo visita o Sport na Arena Pernambuco e o líder Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes com a narração de Roger Williams. São jogos atrasados ainda do primeiro turno. E aí, Tigrão? Sim. O Flamengo vai assumir a liderança isolada, até porque tem outra tragédia de injustiça aí. Para os dois times, mas mais para o Palmeiras. Até por circunstâncias. Tem mais jogadores convocados. Mas os dois times vão muito desfalcados. Só que o Flamengo pega o Sport matematicamente rebaixado e o Palmeiras pega na casa do Santos, na Vila, um time desesperado e que está caindo num jogo dramático. Por estas e outras, antes da bola rolar, eu acho que o campeonato termina com um novo líder e esse novo líder é o Clube de Regatas do Flamengo. E você, CH, a sua reflexão? Batista, o Flamengo vai passar amanhã o... Aliás, não vai passar, né? Porque o jogo do Santos contra o Palmeiras também é amanhã. Eu acredito em vitória do Flamengo e também vitória do Palmeiras. Portanto, o Flamengo não vai ficar em primeiro lugar, na minha opinião.
Valeu, Pedrão, um abraço pra você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço pra você e até amanhã. Abraço, Tigrão, até amanhã. Até amanhã não, né? Agora até segunda. Deus quiser, Batista. Fim de semana maravilhoso aí pra todos, bom trabalho pra nossa equipe amanhã no clássico dramático da Vila Belmiro e da minha parte aqui até segunda, se Deus quiser. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Coisa linda! Sexta-feira, coisa linda. Mas, yeah, yeah. Glu, glu, yeah, yeah. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavalo. Coisa linda! Se liga no mestiço na batida do cavalo. Coisa linda! Eu sou de Bob Marley sacudindo o partideiro. No reggae, na Jamaica, na embolada. Eu vou mostrar pro mundo inteiro, mundo inteiro. Coisa linda! Se liga no mestiço na batida do cavalo. Vem, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavalo. Passo a passo outra vez.